CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. E vamos lá então, começando então CBN Esportes Campinas, primeira edição. Seja muito bem-vindo aqui à CBN. E nesta terça-feira, segue sendo terça-feira, gente. Estamos aqui às 11h35 da manhã deste dia 20 de dezembro. Um dia, quem sabe, um dia atrás do outro, para o retorno da voz de Rafael Pio. Enquanto isso, segue, né? Eu tô interino, né? Interino, né? Isso. Mandar tampão, né? Não fala nada. Ele tá aqui, ele segue aqui com a gente, Rafael Pio, tá aqui ao meu lado, só nos comandos, e você tem um momento psíquico até, né? Você manda por pensamento. Valeu, Pio. O tempo de... Não. Não fala. Eu já entendi o que você quer. Obrigado pro Rafael Pio, mas vamos lá, tentando trazer as informações aqui do esporte, agradecendo demais a produção toda. Esse comando aqui é do Rafael Pio. Tô aqui só pra te ajudar bastante e levar aqui ao meu lado Carlão também de Freitas. Muito bom dia, Carlão. Bom dia, Flávio. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esporte, primeira edição. Ele criou uma pauta aqui, só que eu queria só um adendo. O Messi ontem quase bateu. Tá pra quem quiser entrar, entra lá no Instagram do Messi. Ele tá quase batendo a famosa foto do ovo. Quem conhece tem uma foto do ovo lá que tem mais curtidas no Instagram. 56 milhões. A última vez que eu vi a foto do Messi, campeão do mundo, ele levantando a taça, na verdade é um carrossel, a primeira, né, que ele mostra sendo campeão do mundo levantando a taça, tava chegando a 51 milhões. Então ele tá lá, pau a pau com o ovo. E hoje, ele colocou mais uma. Também carrossel. Deitado, abraçado com a Copa do Mundo. É o personagem do ano, né? O 2022, ainda mais que a Copa calhou de ser disputada no final do ano. Acho que fica mais fácil eleger, né, a grande figura de 2022. E é o Messi. Agora ele está desfrutando, carro aberto para recepcioná-lo na Argentina, dorme abraçado com a taça. Então só vai dar ele aí, pelo menos até o Réveillon vai ser dedicado todo ao Messi. E ele merece, né? Um cara que brigou, que lutou, que sonhou por tudo isso, que sofreu, né? Quanto foi cobrado, não só pelo povo argentino, mas pelo fã do futebol, que muita gente, pipoqueiro, nunca ganhou Copa, coisa e tal, errou pênalti em final de Copa América, errou pênalti em Copa do Mundo em 2018, errou pênalti nessa de 2022. E a resposta foi dada dentro de campo, com muita qualidade, com muita liderança, até uma liderança diferente de outros Messis, né? Então é o momento dele, é o momento de curtir, e é um 2022, felizmente ou infelizmente, azul e branco. Eu falei que ele iria bater, bateu. Lá. Tá, bateu 61 milhões a do ovo, absurdamente, com 56. Mais um título pra ele, viu? Júlio Nascimento, muito bom dia. Bom dia, Paradela, bom dia a todos. Estamos aqui no CBN Esportes, já ultrapassamos, tá? A foto do Messi tá chegando a 58 milhões, então já passou aí a foto do ovo. Atualiza mais uma aí. Batendo mais um recorde. Ele é um ET, né? É um ET em todos os sentidos, né? Ô, Júlio, atualiza mais um pouquinho, 61,5. Já bateu aí 61 milhões, já deixou o ovo bem pra trás. Bom, alguém tinha que fazer isso em algum momento, né? Que não era possível isso. Mas tá aí mais um título, a foto mais curtida então da história no Instagram. É o Messi levantando a taça, que muita gente queria ver. Então, tá aí, Messi, mais um título para ele. Bom, vamos seguir aqui com a pauta de Rafael Pio, porque tem uma novidade que não é tão novidade assim, mas está chegando ao Corinthians um dos ídolos da última década, né? O Romero tá de volta, foi apresentado e fala em títulos. O Roberto Lioi traz pra gente. Romero está de volta. O atacante paraguaio foi apresentado nesta segunda-feira como o primeiro e, por enquanto, único reforço do Corinthians para a próxima temporada. Já trouxe um ar nostálgico.
Antes de responder às perguntas da coletiva, Romero repetiu a selfie que fez em 2017 e tirou uma foto com jornalistas presentes. Em 2017, Romero tirou uma selfie após a vitória por 3-2 contra o Palmeiras, jogo que foi fundamental para o título brasileiro de 2017. O paraguaio voltou para casa. Como sempre falo, eu nunca saí do Corinthians. Sempre acompanhava o clube. Coisa pendente que eu tinha de voltar, né? De voltar para casa. Sempre é bom voltar para casa, então por isso que a minha decisão e da minha família também, né? Eles foram a gente foi muito feliz aqui, então sempre é bom voltar onde a gente realmente foi muito feliz. Na primeira passagem, Romero atuou pelo Corinthians entre 2014 e 2019. Conquistou 2 títulos brasileiros e 2 campeonatos paulistas. Em 2019, estava com contrato com o Corinthians, mas ficou afastado o tempo todo por uma discordância sobre o novo vínculo com o então presidente André Sanches. A minha saída foi um pouquinho rara, né? É óbvio que a gente não queria sair dessa forma, né? Num clube onde a gente jogou, onde eu joguei muito tempo, mas é parte do jogo, é parte da vida também. Agora eu quero fazer novamente uma história daqui para frente com o Corinthians, né? Ganhar o mais importante, né? Voltar a ganhar títulos. Romero tem agora 30 anos e assinou vínculo por 2 temporadas com o Corinthians. Após sair do clube em 2019, ele atuou pelo São Lourenço da Argentina e o Cruz Azul do México. No time argentino, jogou ao lado do irmão gêmeo, Oscar Romero, que hoje é meia do Boca Juniors. Ángel disse que seria bom atuar ao lado do irmão novamente, mas ele destacou que Oscar está bem no Boca Juniors e não deu sinais que isso possa se repetir no Corinthians. De São Paulo, Roberto Lioi. Vamos lá, Carlão. E a volta de Romero? O que você avalia pra gente? Olha, Flávio, é um cara assim, tecnicamente, acho que nível Corinthians, eu tenho algumas restrições. Só que a passagem dele, né, a primeira passagem única até então, foi uma passagem marcada por entrega, né, por luta, nos últimos momentos com uma certa qualidade, fazendo gols, lances de efeito, né, aquela bola do Palmeiras, né, que ele bate uma casquinha, faz uma gracinha lá. Então foi um cara que marcou. E no Corinthians, em alguns momentos, você não precisa ter tanta qualidade técnica, né? Você tendo a entrega, você sendo um cara que se desdobra, como diz aí o pessoal, você representar dentro de campo já é um bom sinal. E por isso que o Romero tem as portas escancaradas no Corinthians. Então é um cara que pode ajudar. Tem a sua qualidade um pouco ali questionada, mas é um cara que o torcedor corintiano que gosta muito dessa característica de jogador, ele vai se sentir representado com o Romero dentro de campo. Até colocando o Corinthians aí, jogadores, não estou querendo comparar a qualidade técnica nem o jeito de jogar, mas jogadores que entregam, sim, que mostram essa virtude para a torcida. Eu lembro de Tupanzinho e também Mirandinha, né? Lembra de Mirandinha? Mirandinha também tinha uma qualidade aí muito questionável, sim, mas era um cara que fez história. No Corinthians jogou muita bola. Em alguns clubes, às vezes esse quesito é mais importante do que a qualidade técnica. Vamos imaginar que um Paulo Henrique Ganso no Corinthians. Claro, o Ganso é muito qualificado tecnicamente, pensa à frente dos demais. Mas será que a característica de jogo dele se encaixa com a do Corinthians, que é um time de luta, um time de entrega, um time de intensidade? Às vezes, se você fizer aí uma pesquisa dentro da fiel torcida, eu acho que o Romero vai sair na frente ou vai ganhar essa disputa, ao invés de um Paulo Henrique Ganso. Pega aí um jogador qualificado, cerebral, não sei, em alguns momentos Lucas Lima, aquele do Santos, né, não do Palmeiras. Então são jogadores aí que se encaixam no perfil de um Corinthians como o Romero. Agora o irmão dele eu acho ele meio abaixo, viu? Não, também não acho que tem espaço. Já acho difícil o próprio espaço para este Romero. Agora o Oscar eu acho que já melhor não. Agora vamos falar uma coisa aqui, hein? Vou trazer as informações dos outros clubes lá de São Paulo, mas eu vou dar um foco maior para o tricolor paulista. Começando até por ele. Porque no São Paulo, o atacante Nicão foi liberado pela diretoria e deve assinar com o Cruzeiro para a temporada 2023. Enquanto Wellington Rato, ex-Atlético Goianiense, já treina no Morumbi. Vou dar uma pausa aqui antes de falar do Palmeiras e também do próprio Santos.
os dois que estão aqui comigo. Vou começar até pelo Júlio Nascimento. Vamos lá. Nicão, sinceramente, para mim, não é jogador pro São Paulo, tá? Nicão jogou muito bem no Atlético Paranaense, passou muito bem pela Ponte Preta, mas não é jogador para vestir uma camisa que já teve um Raí, que já teve um Leonardo, que já teve um França, já teve um Kaká, e não foi bem no São Paulo. Realmente não conseguiu com o peso dessa camisa. A camisa ainda pesa bastante, a estrutura já nem tanto. Quando a gente coloca lá nos anos 90, era o São Paulo que humilhava, né, os seus oponentes pela estrutura, né? E agora sai Nicão e vem Wellington Rato. Não sei também, viu, Júlio Nascimento. Pode ser que ele mostre uma raça, isso que o Romero mostrou no Corinthians lá atrás, mas não sei, parece não ser também um jogador que eu bata o olho e pense nesses tantos que já passaram pelo tricolor paulista, Júlio. Pois é um momento de muita pressão, né, Paradela? Inclusive, em cima do Rogério Ceni, da diretoria do São Paulo, o Julinho Casares assumiu o clube endividado e está tentando também colocar a ordem na casa aí no aspecto financeiro. Quem diria, esse São Paulo que você citou, que era até chamado de soberano por conta da estrutura, por conta de tudo que oferecia em relação à recuperação dos jogadores no refis, hoje tem que lidar até com problemas financeiros e declarações públicas do Rogério Ceni sobre isso. Então a gente vê um São Paulo realmente passando por uma fase que deixa o torcedor preocupado e a diretoria precisa recorrer para esses chamados jogadores apostas, né? Em 2005, o São Paulo, em 2004 e 2005, o São Paulo fez ali uma montagem de elenco com muitas apostas, né? Principalmente jogadores que estavam vindo do Goiás, Josué, Fabão, Danilo, jogadores que não eram tão conhecidos assim, mas que conseguiram no São Paulo encontrar no outro patamar de carreira. Mas não dá para acreditar, né, Paradela, que isso sempre vai acontecer, né? O São Paulo tem errado muito em algumas contratações nos últimos anos e isso acaba tendo uma consequência pesada, né? Mesmo quando o time chega em finais, chega para disputar títulos, não chega como uma grande unanimidade técnica e o torcedor tem ficado bastante frustrado com esse atual tricolor paulista, né? É que quando ele buscava lá, nesse período, né, de buscar esses jogadores sem tantos nomes, mesmo assim ele pensava um Amoroso, né, para aquela Libertadores de 2005, tinha já um Luizão, então eram jogadores que já estavam, como você disse, Carlão, na primeira prateleira. Ontem você citou isso para a torcida da Ponte, que deve se acostumar com uma segunda ou terceira prateleira por causa de uma Série A2. Torcida do São Paulo está se acostumando com a segunda prateleira há um bom tempo, né? Flávio, você sabe que parece que você leu meus pensamentos, até porque o São Paulo é o clube da nossa geração, né? Nós vivemos aquele São Paulo de 92, 93, campeão mundial, batia de frente com os europeus. Zé que Cafu, encantava. Ronaldão, Nossa. Antônio Carlos, Meu Valber, Deus. era... Nossa, André, Vitor. Raí, Vitor. Não é uma constelação Miller, Palinha. Meu Deus do céu. Então é o time da nossa geração. Independente se você torcesse para o São Paulo ou não, era um time que encantava. Até tinha pela a figura frase, do né? Tele Torcer Santana. para o São Paulo é uma Uma grande moleza. E eu não sei, parece que quando eu penso em São Paulo, eu também penso em reforços desta magnitude que você falou. Me incomoda um pouco quando você abre os noticiários, aí tá lá, São Paulo faz a terceira investida por um Wellington Rato, negociação com o Wellington Rato se torna uma novela. Sabe, com todo respeito ao Wellington Rato, claro, que tem a sua qualidade, fez um bom brasileiro pelo Atlético Goianiense, mas... Cara, eu acho o São Paulo, assim, ele é monstruoso, ele é gigante. Só que também, Flávio, mostra os erros administrativos, né? Isso é sequência, né? Não tem jeito. Consequência. Consequência de tanto erro, de tanto desmando que há no São Paulo, que houve no São Paulo. Então, por isso ele passa por este momento, essa escassez de títulos, a maneira que se apequenou numa final de Sul-Americana, né? Então, são reflexos de más gestões. Vamos lá, agora falando do Palmeiras, se apresentou virtualmente nesta segunda-feira, não entendi nada, tudo bem, mas com o técnico Abel Ferreira passando uma mensagem, né, de boas-vindas, também os preparadores físicos divulgando o calendário de exercícios que cada atleta deve fazer em casa, de forma presencial. O Palmeiras se reapresenta no dia 2 de janeiro. Quem já está treinando e precisa treinar muito, né, em ritmo acelerado, é o Santos.
comandado agora por Odair Helman. O clube definiu que fará a pré-temporada na cidade de Atibaia, entre os dias 3 e 8 de janeiro. Vamos lá, rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Vamos lá, Thaís Azevedo. Bem Paradela, a motorista que segue ali pela Avenida Andrade Neves reduz a velocidade na saída da Estação Cultura e mais à frente na chegada da Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Barão de Itapura, alguns pontos de lentidão sentido Avenida Brasil, mas nada que prejudique o trânsito. Pela Avenida Brasil, aí sim o motorista vai perdendo tempo sentido Vila Nova, desde o Balão do Timbó até a Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido centro, o motorista encontra excesso de veículos somente nos semáforos, no restante da via são boas as condições. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís, e até amanhã. Proteja o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos com NexGard, um delicioso tablete sabor carne que combate os parasitas por todo o mês. Experimente e comprove essa eficiência. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o Cruzeiro abre nesta terça a 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Se vencer a equipe do América Montes Claros, terminar 2022 na liderança da competição. Vôlei Renata joga pela rodada na quinta contra o Minas. A equipe está na segunda colocação com 22 pontos, 2 a mais que o SESI, terceiro colocado. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Já vamos então com o Júlio Nascimento, as informações da Ponte Preta, Júlio. Vamos lá, Paradela. Ontem a Ponte Preta teve uma reunião no Conselho Deliberativo para tratar de alguns problemas. O presidente Eberlin conversou com os conselheiros sobre penhoras e também bloqueio de contas na Ponte Preta, que aproximadamente chegam na casa aí dos 8 milhões. Seriam esses os motivos de alguns atrasos salariais envolvendo o elenco da Ponte Preta nos últimos meses, mas o Eberlin explicou aos conselheiros as estratégias para entrar em 2023 com uma situação financeira um pouco melhor. Também atualizou a situação envolvendo o caso Alisson. A informação que eu tive é que o recurso da Ponte Preta não teve efeito, tem uma audiência marcada aí para abril, mas a tendência é que o Alisson jogue mesmo, pelo menos, o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, né? Então, uma transferência aí sem custo. A Ponte se sente muito frustrada com essa saída do Alisson, mas, ao que tudo indica, ele será jogador do Cruzeiro durante o Campeonato Estadual, viu, Paradela? Carlão, a gente vai aqui trazendo informações que parecem de outras décadas, até de outros séculos, né? Sabe que nós estávamos falando do São Paulo agora há pouco, e esse noticiário do Júlio também me levou aos anos 90, só que por outro lado, né? Em que a Ponte vivia um caos financeiro, a Ponte... Aquele final de administração, Marco Antônio Chebi Perichaibe, né? Meu Deus, em que o sofá foi penhorado. Exatamente, teve o sofá penhorado no comecinho, acho que da administração Nivaldo Baldo. Nossa, trocou até o distintivo, trocou a estátua. Esse era o noticiário da Ponte Preta. E agora me passa essa sensação, esse noticiário do Júlio. Eu ontem falei com o doutor, né, com o João Felipe Artioli, que esteve conosco aqui. Eu acho que se a Ponte Preta não vou dizer união, porque é praticamente impossível. A Ponte está polarizada, mas se não houver um entendimento para o bem da entidade, que é o maior que tudo isso, maior que vaidade, maior que poder, a Ponte ela não vai ter vida fácil, não vai ter vida saudável, não vai conseguir movimentar, vai ficar praticamente impossível. E agora, para finalizar também, informações do Guarani, Júlio Nascimento, rapidinho. Vamos lá, Paradela. A grande expectativa do torcedor bugrino, né, é a situação envolvendo o Bidu, e ontem o Ricardo Moisés, presidente do Conselho de Administração do Guarani, foi a São Paulo para bater o martelo sobre a negociação do Bidu. Nem o que o Guarani queria, nem o que o Corinthians queria. Encontraram ali um meio termo, o contrato de empréstimo, mas o Corinthians paga um valor que não será revelado por 20% dos direitos econômicos do Bidu. Direito de compra é do Corinthians com valor pré-fixado, e aí lá em dezembro o Corinthians faz a opção da compra ou ele volta para o Brinco de Ouro, mas de qualquer forma o Bidu será jogador do Corinthians em 2023. Então tá bom, valeu, viu, Júlio Nascimento, até a tarde aí com o Marco Arizo no comando do CBN Esportes. Valeu, Paradela, abração. Obrigadão, viu, Carlão. Valeu, Flavito. Até amanhã, como é que tá? Vai depender tudo. Vai ter um gargarejo e tal. Mas até amanhã, pelo menos nos corredores. Exatamente. Valeu, Carlão. Valeu, até amanhã, abraço. pessoal, às 9h30 com o CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos.